boa noite, seja bem-vindo. Hoje é quarta-feira, 22 de março. Vai ser um prazer ter a sua companhia. Eu sou Viviane Costa, vamos começar juntos o nosso jornal? Já estamos no ar. Moradores se revoltaram e prenderam no poste um homem que estuprou uma mulher no meio da rua em Ceilândia. Mais uma mulher denunciou o advogado por agressões depois daquela confusão com cachorros no Sudoeste. O carro tá bem em cima do gramado porque ele jogou o carro pra cima da gente, né, também. Bem no começo da confusão. E aí ele fugiu. Para quem vive em áreas sem infraestrutura básica, são ações improvisadas que ajudam muitas vezes a população a contar, por exemplo, com um pouco de água em condições de beber. Que é a única água que a gente tem para beber, né? Se a gente beber essa daqui, a gente tem que comprar água mineral, então beber água do poço. É algo que custa muito ruim. Foram mais de 4 milhões de pedidos de visto nos últimos 2 anos e vamos dar algumas dicas para ajudar você a realizar o seu sonho de morar, por exemplo, fora do país. Tem dica também de como identificar combustível adulterado, com os preços variando o tempo todo, é bom ficar atento. Vamos conversar sobre esses e outros assuntos importantes para a sua vida logo depois do intervalo, é coladinho, hein? Me espera, eu volto já já. Olha, durante a força-tarefa na Câmara Legislativa para votar neste mês de março, projetos que garantam direitos das mulheres, nossos direitos, hein? Os distritais aprovaram em plenário uma proposta que deixa as pacientes mais tranquilas durante procedimentos médicos. Amanda Mustafa, boa noite para você. Conta pra gente, então, quais são esses direitos que os pacientes vão ter? As pacientes, né? Oi, Vivi, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Olha, Vivi, é um alívio, viu? Essa proposta aprovada aqui na Câmara Legislativa, né, que as mulheres que precisem passar por um exame, um procedimento que necessite do uso de sedação, de anestesia, elas possam ter, elas tenham, na verdade, o acompanhamento de uma profissional de saúde do sexo feminino. E se elas desejarem também, elas podem ter um acompanhante ali durante um exame ginecológico, um exame mamário, um exame genital, retal, feito em ambulatório ou, no caso, também em internação hospitalar. O deputado, os estabelecimentos, né, caso seja aprovada essa proposta, na verdade, caso seja sancionada pelo governador Ibanez, e há expectativa nesse sentido, os estabelecimentos eles serão obrigados a informar, deixar um aviso, uma placa ali, de que esse local, esse direito, ele é garantido às mulheres. Então, só para a gente contar um pouquinho da proposta, o que motivou o autor do projeto, o deputado Robério Negreiros, a apresentar essa proposta, foi aquele caso que chocou o país de um médico anestesista lá no Rio de Janeiro, no ano passado, que violentou uma mulher durante o parto cesárea. A mulher estava ali nesse momento do parto e ele foi filmado pela equipe de enfermagem. Então, todo avanço na defesa das mulheres deve ser celebrado. Expectativa por essa sanção pelo governador Ibanez. Eu volto com você, Vivi. E a gente torce aqui para que seja rápido, né? Obrigada, viu, Amanda? E moradores se uniram para prender um homem acusado de estupro. Ele foi preso em Ceilândia, mas só depois de ser amarrado num poste pela própria população. Veja só, o crime aconteceu ontem, no horário do almoço. Em pleno dia, um homem foi até a marquise de um comércio onde uma moradora de rua estava dormindo e cometeu o crime. Segundo a polícia militar, a mulher estava embriagada e por isso não reagiu. Um cadeirante que estava no local presenciou a situação e não conseguiu fazer nada na hora, mas depois contou aos policiais o que viu e quem era o autor. Hoje o homem voltou ao local e foi amarrado a um poste de energia para que não fugisse até a chegada da PM. Ele foi preso em flagrante. A gente vê aí agora as imagens mostrando para você quando a população fez isso, né? Inconformada, ele apareceu para que ele não fugisse novamente. Aí foi lá, todo mundo prendeu esse homem no poste até que a PM chegasse. E olha, a polícia investiga um grupo de fiscais tributários de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. Eles aumentavam o valor dos impostos dos contribuintes, caso não recebessem uma propina pelo serviço. Imagina, né? Já tão caro aí o que o contribuinte tem que pagar, ainda tem que pagar propina. O grupo agia há pelo menos 5 anos.
A polícia cumpriu 6 mandados de busca e apreensão dentro do prédio da Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto. Segundo os investigadores, os suspeitos eram servidores efetivos e trabalhavam no município de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, há pelo menos 15 anos. Ainda não se sabe se há outros envolvidos no esquema criminoso. O grupo atuava fazendo remissões parciais ou totais de impostos municipais como IPTU, ITBI e uso de solo, sob exigência de propina de contribuintes que tinham imóveis no município. A polícia encontrou os suspeitos depois de uma denúncia feita pela própria prefeitura. 3 pessoas foram presas preventivamente e outros 2 foram suspensos dos cargos públicos. A justiça determinou o bloqueio de cerca de 3 milhões de reais em bens dos 5 investigados. O grupo é suspeito de exigir propina dos contribuintes para diminuir o valor dos tributos. A depender do pagamento ou não da quantia, os fiscais aumentavam ou diminuíam a quantidade de impostos cobrados do cidadão. Olha, o Distrito Federal perdeu 5 posições no ranking nacional de saneamento básico, segundo o levantamento do Instituto Trata Brasil. E basta ir a áreas mais afastadas do centro de Brasília para entender o porquê dessa condição. Ainda tem muita gente vivendo em situações insalubres. 1.835.750.000 reais. Esse foi o valor investido pelo Distrito Federal entre 2017 e 2021 para ter o 20º melhor serviço de saneamento básico dentre as maiores cidades brasileiras. Com esse montante, a CAESB, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, calcula que 99% da população brasiliense tem acesso à água tratada e 92% a esgoto tratado. Mas talvez mais investimentos ainda devem ser feitos para atender a população. Não tem a rede de esgoto, não tem nada aqui, né? A rede de esgoto para a gente limpar as casas da gente, ainda tem as fossas que não é aberta. A reclamação da dona Pedrita não é por acaso. Brasil 5 posições em relação ao ranking divulgado no ano passado e os números podem indicar o porquê. A média de investimento foi de 367 milhões de reais nos 5 anos. Em 2021, o último ano analisado, o total gasto foi menos da metade dessa média, 166 milhões e 800 mil reais. Água encanada, bueiros desentupidos e dutos subterrâneos escoam esgoto e ligam quase 100% das residências no centro de Brasília à rede geral. Mas a menos de 20 quilômetros do centro, a realidade é outra. Aqui na comunidade de Santa Luzia, a população não tem acesso à rede de esgoto por não ser uma área regularizada. São cerca de 17 mil moradores que dependem de soluções provisórias, como esse reservatório de água, para terem acesso ao insumo. Que é a única água que a gente tem para beber, né? Porque se não a gente não beber essa daqui, a gente tem que comprar água mineral, então beber água do poço. É água do poço muito ruim. O levantamento realizado pelo Instituto Trata Brasil compilou os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento e levou em consideração as 100 maiores cidades brasileiras, que concentram cerca de 40% da população. Para a presidente da organização, a queda de Brasília na tabela foi em decorrência de uma piora no serviço de tratamento de esgoto. Brasília, no ranking do ano passado, apresentava 90% de tratamento do volume de esgoto produzido, né? E esse ano, esse indicador foi para 86%. A CAESB informou que de 2021 para cá, ano em que os dados foram pesquisados, os índices já melhoraram um pouco mais. A coleta de esgoto chega a 92,31% e o índice de perdas caiu para 33,81%. E que o serviço continua sendo ampliado, já que pretende investir quase 3 bilhões de reais até 2027. E um caminhão do SLU tombou e atingiu em cheio 3 carros que estavam estacionados ao longo da pista. O acidente aconteceu lá em Águas Claras e a cena chamou a atenção, assustou quem estava passando por ali. 2 pessoas ficaram feridas. As imagens enviadas por um morador de Águas Claras mostram o momento em que os funcionários do Serviço de Limpeza Urbana estão caídos no chão e são socorridos pelo SAMU. Já nessa outra imagem, é possível ver o exato momento em que o motorista consegue sair de dentro do caminhão. O veículo tombou hoje de manhã na rua 33 Sul. Apenas 2 trabalhadores sofreram um acidente que estava atrás do veículo de limpeza urbana
mas estavam conscientes, bem, não houve risco maior para a saúde deles. Por meio de nota, o Serviço de Limpeza Urbana disse que o GPS do caminhão apontou que ele estava a 12 km por hora no momento do tombamento e que o veículo estava com a revisão em dia. A última data desta revisão seria no dia 1º de fevereiro deste ano mesmo, de 2023. Disse ainda que já presta toda a assistência necessária aos funcionários que tiveram escoriações e também já entrou em contato com os proprietários dos veículos que foram danificados por conta do acidente. O trânsito ficou lento e somente na hora do almoço foi feita a retirada do caminhão e dos veículos atingidos. E ainda não há resultado da perícia para entender o que aconteceu com esse caminhão aí para tombar desse jeito, né? E a polícia prendeu um homem e apreendeu 2 menores de idade que cometiam roubos na região da Asa Norte. Os autores roubaram celulares de 2 pessoas na quadra 410, isso aí no dia 26 de fevereiro. E foram identificados agora graças às câmeras de segurança de um prédio e pela placa do carro também, que foi usado para fugir depois do crime. Todos os envolvidos confessaram o crime na delegacia e eles têm antecedentes criminais. E olha só, com esse sobe e desce nos preços dos combustíveis, é sempre bom a gente ter certeza da qualidade do produto que a gente está comprando, né? Colocando ali no nosso carro. Hoje teve uma operação da ANP e do Procon também nos postos do DF. Veja só como foi. 50 postos revendedores de combustíveis foram vistoriados em todo o DF. A fiscalização da ANP priorizou os locais que apresentaram denúncias dos consumidores. Se o consumidor tiver algum indício, preocupação com combustível, ele deve denunciar a ANP. A boa notícia para os consumidores é que a qualidade do combustível do DF é boa. Não houve nenhum problema de qualidade. Houve apenas 2 bombas que foram interditadas por o problema que a gente chama de bomba baixa, quando a quantidade depositada no tanque do veículo é menor do que a indicada no painel da bomba. Os testes são feitos neste posto de combustível que fica no CIA. Os fiscais checaram se a quantidade de combustível que sai da bomba bate com o indicado no visor. Chegou no posto para abastecer, é importante estar atento a alguns detalhes. Toda bomba de combustível precisa ter esse selo do Inmetro, que mostra que o equipamento foi vistoriado. E esse lacre de segurança que fica bem aqui, ele nunca pode estar rompido. Agora, mesmo assim, abasteceu, percebeu alguma coisa de diferente no carro, quer fazer denúncia para a ANP, é importante ter a nota fiscal de compra do combustível e também o CNPJ do posto. Essas informações, elas ficam de forma bem fácil de visualização pelo consumidor em plaquinhas, adesivos instalados nas bombas de combustível. Vale checar as condições de limpeza e o atendimento no posto. Outra dica para evitar fraudes é desconfiar se o preço do combustível estiver muito abaixo do valor praticado no mercado. E nós convidamos um engenheiro de automóveis para explicar para a gente quais são os cuidados que os motoristas precisam ter na hora de abastecer o carro, se tiver na dúvida se o combustível é ou não adulterado. Ao ligar o carro, nós poderemos notar várias luzes que se acendem. Esta luz em especial, ela remete ao sistema de injeção do carro. Se essa luz acender, significa que algo no sistema de combustível pode estar errado. Além dessa dica, é interessante sempre que um novo combustível for colocado no carro, que você zere a quilometragem e que você possa acompanhar o consumo, para verificar justamente se ele mudou ou se ele está igual. Boas as dicas, né? Volta e meia eu fico em dúvida aí, então isso aí acaba ajudando muito a gente. E uma mulher foi presa logo depois de tentar furtar roupas de uma loja de departamento no shopping lá de Águas Claras. Ela chegou a mostrar uma faca para o atendente do caixa da loja. Os seguranças do local conseguiram ali pegar os produtos de volta. E depois disso, a mulher ainda foi até a administração do shopping reclamar da ação. E aí foi liberada. Só que depois que a PM chegou e comprovou o crime pelas imagens das câmeras de segurança, ela foi presa ainda perto do shopping, com uma faca ainda, e foi encaminhada junto com as testemunhas e vítimas da loja para a 21ª Delegacia. Mais uma denúncia contra aquele homem que agrediu uma advogada durante uma discussão no Sudoeste. E o motivo teria sido o mesmo: o hábito do homem em deixar o cachorro solto,
sem coleira, sem focinheira. E na rua, o animal acaba atacando outros cães. E se alguém reclama, aí é o dono que também ataca. Foi só divulgar as imagens da confusão com a advogada Gisele Pisa, em que Cledmilson aparece dando socos e empurrões, e mais uma vítima apareceu para denunciar o comportamento agressivo do advogado. Em novembro do ano passado, Tuane desceu para passear com a cachorrinha Shine. Ao perceber que o cão de Cledmilson estava importunando outras pessoas, junto com uma amiga, ela foi conversar com ele. A reação do advogado foi essa. Que isso? As fotos registram as marcas no pescoço da amiga de Tuane, causadas pela agressividade de Cledmilson. A situação só não foi pior porque um homem aparece e obriga o advogado a ir embora. O carro tá bem em cima do gramado porque ele jogou o carro para cima da gente, né, também, bem no começo da confusão. E aí ele fugiu. Tuane conta que, à época, registrou queixa na delegacia, mas o caso ficou sem solução. Eu fiz meu boletim em relação à injúria racial e minha amiga por crime de dano moral. E estamos aguardando desde então um retorno, né? Ao todo, Cledmilson Ferreira já responde a 6 processos no Tribunal de Justiça do Distrito Federal por crimes como desacato e falsificação de documentos. Ele também tem várias passagens pela polícia, uma delas em 2020, quando foi detido por agredir um senhor de 60 anos. O motivo? Mais uma vez, uma confusão envolvendo o cachorro que ele cuida. A pessoa precisa ter o interesse que ele seja processado. Então, assinar um termo de representação na delegacia para que, quando eventualmente ele for condenado, se for condenado, essas penas sejam unificadas e assim, a depender do quantitativo da pena, ele possa ficar preso efetivamente. Quanta violência desnecessária, né? Ainda bem que outras mulheres também estão denunciando. E morar fora do país é um sonho de muita gente e os motivos são variados. Alguns países oferecem facilidades e ajudam inclusive na hora da escolha. Mas aí é importante se programar para não ter problema e não acabar virando um pesadelo, né? Veja só na reportagem. Para muita gente, fazer as malas e ir morar em outro país sempre foi um sonho ou uma vontade. Seja para estudar, trabalhar ou investir em novos negócios, cada um tem um objetivo diferente lá fora. E desde 2020, o número de pedidos de vistos e duplas cidadanias aumentaram no país. A Renata é descendente de italianos e deu entrada no processo de cidadania, mas escolheu morar em outro país europeu. Pesquisei e encontrei Portugal, que dá muito mais alternativas e muito mais oportunidades para brasileiros que querem ir para lá. Eu, inclusive, tenho alguns amigos, parentes que moram em Portugal e vi que seria mais viável do que esperar a cidadania italiana. Portugal, por conta de alguns acordos com o Brasil, né, é o nosso pai, né, um pai maior, Portugal, ele tem dado ótimas oportunidades para os brasileiros conseguirem a cidadania, desde que eles consigam um bom emprego lá, consigam se alocar no mercado. Estados Unidos, Portugal e Itália lideram o ranking de escolha dos brasileiros que querem morar fora. Muitos apelam para as cidadanias, já outros pedem vistos. E cada procedimento exige protocolos e documentações diferentes. E tentar entrar em outros países de forma ilegal traz consequências sérias. Nos Estados Unidos não existe o visto de estudante associado a trabalho. O Canadá tem, Estados Unidos não tem. Então, se ele fizer isso, ele pode ser deportado. E pior, que os americanos eles não deportam direto. Né? Então, quem foi com visto de estudante, ou visto de turismo, e ficou lá trabalhando, vai pegar uma cadeia. Essa cadeia normalmente dura cerca de 30 dias e é igual nos filmes, é no presídio mesmo. A pandemia e o aumento de possibilidades de trabalho remoto foram os principais fatores que contribuíram para a mudança para o exterior. Mas há também outras questões. Pessoas que buscam mais qualidade de vida, segurança. Segundo dados da Polícia Federal, de 2020 a 2022, foram expedidos mais de 4.600.000 passaportes no país, 144 mil deles só aqui no DF. Mas antes de ir para outros países, a dica de especialistas é se planejar. Não recomendo que as pessoas vão como turistas para Portugal e depois tentem se regularizar. E sim, seja na cidadania italiana, seja no visto americano, seja no visto para Portugal ou outros países, que façam esse planejamento antes de sair do Brasil. E quem decidiu morar no exterior leva na bagagem a expectativa de um novo começo de vida. E quando a gente sai da zona de conforto, quando a gente busca
realizar sonhos, ainda que você tenha um emprego estável, que tenha uma casa, tudo montado, e você decide abrir mão disso tudo para viver um sonho, as portas vão se abrindo. É isso, se organizando, né? Com muito tempo, as coisas vão dando certo. Obrigada pela companhia, por hoje é isso, mas eu te espero de novo amanhã. Uma ótima noite para você, um beijo, tchau, tchau.